Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O sermão que eu vos quero pregar se chama Certeza no Invisível. E a partir desse sermão eu queria que nós pensássemos nas nossas vidas, nas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. E já começarmos de coração aberto, sabendo que nenhum de nós gosta de viver na incerteza. Se tu estás numa circunstância qualquer, no qual tu precisas de uma resposta de alguém, de uma resposta de uma situação, tu não gostas dessa situação de incerteza, onde tu esperas que alguma coisa aconteça e não sabe muito bem se aquilo vai acontecer ou não. E isso nos leva a uma vida onde nós queremos muitas vezes controlar todas as coisas, ter todas as peças nos lugares. E isso é um instinto natural nosso. Mas eu queria mostrar a partir desse sermão e a partir do nosso estudo sobre a fé, que Jesus não só te chama a confiar naquilo que tu não controlas, mas também Jesus te dá a certeza das coisas que tu não vês. As coisas que tu não, com teus olhos visíveis, tu não consegues ver ou compreender, mas por causa de Jesus, tu consegues ter certeza de certas coisas. Vamos orar para que Deus possa também nos guiar nesse momento. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra exposta, obrigado por essa igreja, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis, Pai, pensando nos planos que temos para fazer no futuro, Pai, que nunca possamos fazer eles sem fé, sem confiar em Ti, sem ter a perspectiva, Pai, de que o Senhor cuida de nós e de que nós podemos descansar nisso, Pai. Não queremos trabalhar, Pai, ou fazer nada sozinho, sem que o Senhor nos guie, Pai, e neste momento também pedimos que o Senhor guie este sermão. Guia as minhas palavras, Pai, me ajude, Pai, através do Teu Espírito Santo, a pregar essa palavra, Pai. Oramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos na Carta aos Hebreus. Na nossa série, nós queremos falar sobre quem é Jesus. E o capítulo 11 de Hebreus, muitos irmãos vão conhecer, mas é um capítulo muito especial para as pessoas que têm fé e que leem a Carta aos Hebreus, porque você vê que há algo especial acontecendo ali. É o maior capítulo da Carta aos Hebreus. É um capítulo de 40 versículos. E ele faz uma grande retrospectiva nos homens do Antigo Testamento que tiveram fé. E antes sequer da gente entrar nisso, eu queria que os irmãos olhassem, e como vocês sabem, a Bíblia ela não foi escrita com capítulos. Tem que colocar isso, não? A Bíblia, portanto, ela não é escrita por capítulos, não foi escrita com capítulos. Ela foi escrita, é uma carta que foi enviada, e não necessariamente as divisões que são ali colocadas são as divisões que o próprio autor pensou, porque isso nós não temos a capacidade de saber. Mas vejam que o autor não começa a falar sobre a fé agora. Se vocês voltarem, um capítulo anterior, lá no verso 37, vocês vão ver que o autor começa a falar, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, aqueles que creem, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o autor começa anteriormente a falar sobre a fé. Antes dele entrar em todas as retrospectivas que vão ser feitas dos grandes homens de fé do Antigo Testamento, ele vai falar, o justo viverá pela fé, e nós somos daqueles que não retrocedem, somos daqueles que avançam com fé, certo? Os irmãos sabem, e o contexto da carta aos Hebreus é de hebreus que estavam a ser perseguidos por causa da religião, porque eles se converteram para o cristianismo, passaram a ser perseguidos, e eles estavam a pensar, olha, talvez seja melhor, essa história de virar cristão acho que não é boa ideia. Nossos irmãos estão morrendo, nós ouvimos histórias de pessoas que são presas. Será que vale a pena a gente ficar aqui? Então, a todos os hebreus quer trazer eles à memória. Calma. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé e nós não retrocedemos, nós avançamos. Então, ele começa o nosso capítulo 11 a falar o que é a fé. Ele dá uma definição de fé para nós. Mas antes de nós irmos necessariamente nessa definição de fé, eu queria que os irmãos pensassem, antes de nós falarmos sobre isso, sobre o que não é a fé. Se eu vos disser, e muitos de vocês têm filhos, então imagine que vocês estão no almoço com o vosso cônjuge, vocês conversam e falam, olha, eu espero que esse menino hoje à noite durma 8 horas seguidas.
Vocês têm a certeza de que isso vai acontecer? Quantos pais têm a certeza que isso acontece durante a noite? Nenhum, não é? Eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Mas percebam que quando nós temos esse tipo de conversa, nós estamos a falar de coisas que nós esperamos muito, que nós às vezes temos um sentimento positivo no nosso coração de que elas vão acontecer, temos uma grande expectativa de que elas aconteçam e vamos ficar felizes se elas acontecerem, mas nós estamos a falar de uma coisa que, olha, não é certo de que isso vai acontecer, é uma expectativa do nosso coração. É uma vontade do nosso coração. Às vezes nós até falamos para nós mesmos, eu tenho fé que essa noite vai ser boa. Percebe? Nós podemos dar milhares e milhares de exemplos sobre coisas que não são certas e que muitas vezes queremos que aconteçam. Então, isso, quando o autor está falando sobre fé, isso não é fé. Porque a fé genuína não é a capacidade de tu criares um futuro através das tuas vontades, através dos teus pensamentos positivos, mas a fé genuína é baseada em algo que é certo e que tu podes ter a certeza de que vai acontecer. Por isso o autor começa a dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em algumas outras traduções ele pode dizer a certeza do que se espera. Então imaginem, quando nós temos grandes expectativas, grandes vontades, esses nossos sentimentos podem nos enganar. Nós podemos criar grandes expectativas sobre várias coisas e nós podemos ser enganados por elas porque muitas das vezes elas não vão ser cumpridas, elas não vão acontecer como nós esperamos. Mas que o autor de Hebreu está dizendo, calma, isso não é ter fé. Ter fé é numa coisa que você tem expectativa sobre ela, você quer que ela aconteça, você já ouviu que ela vai acontecer. Se nós formos, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, foi te prometido que vai acontecer e tu tens a certeza nisso. Isso é ter fé. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Percebem a diferença? Percebem a diferença entre algo que nós queremos muito e temos expectativas, e às vezes oramos por isso e devemos continuar a orar. Não estou a dizer para não orarmos. Devemos pedir, mesmo que não tenhamos certeza. Deus ouve as nossas orações. Mas a diferença aqui é as coisas certas que Deus nos prometeu e que Deus colocou no nosso caminho. Quantas vezes, e agora eu queria que os irmãos fizessem uma análise do próprio coração, quantas vezes nós não colocamos as nossas expectativas e a nossa fé, de certa forma, em coisas que são completamente incertas. Não nas coisas certas que Deus nos prometeu. Imaginem, a nossa fé pode estar depositada na nossa estabilidade financeira. Quando a minha estabilidade financeira chegar, aí sim as coisas darão certo para mim e eu começo a avançar com fé. Isso não é ter fé. Nós estamos depositando o nosso coração e os nossos olhos numa coisa que é incerta, para depois falarmos da coisa certa. Quando alguma coisa acontecer, eu começo a avançar com fé. E agora eu falo de uma tentação minha, porque eu quero muito ter o controle de todas as coisas, e eu começo a criar várias possibilidades na minha cabeça sobre, olha, se isso der errado, a gente vai por esse caminho e depois vamos por aquele. Quando eu tiver o controle de todas as coisas, eu posso avançar com fé. Mas eu nunca vou ter o controle porque isso é completamente incerto. Um controle que eu posso esperar é completamente incerto. Mas o que Deus prometeu para mim, o que Deus prometeu para vocês é completamente certo. E nisso a gente pode descansar. Então, o autor dos Hebreus quer nos dizer, a fé é certa. Nós podemos ter certeza, nós podemos descansar e nós podemos esquecer todas as coisas incertas que nós chamamos de fé para olharmos para Jesus e as promessas que Ele nos fez. Porque a verdade é que essas coisas elas sempre vão, de certa forma, nos ganhar à primeira vista. Não parece mal quando nós pensamos, eu quero ter uma estabilidade financeira. Isso não é mal, todo mundo quer. Não me parece mal, principalmente para mim, e alguns de vocês podem se identificar, quando eu penso, eu quero ter o controle de todas as coisas da minha vida. Eu quero ter o controle sobre as coisas que vão me acontecer, sobre as coisas que eu posso ter. Eu quero ter o controle e eu preciso olhar para tudo. Isso não é mal. Percebem? Porque à primeira vista isso tudo vai nos chamar. O incerto vai nos chamar à primeira vista. Mas o fato é que quando nós descansamos em Jesus, na fé que Jesus nos dá, nós estamos a apontar para algo certo. Porque no fundo, nós sempre vamos confiar em alguma coisa. A ideia não é que tu tens de confiar em Jesus, porque senão não confias em nada. Porque tu vais confiar em alguma coisa se a tua confiança não for Jesus. Tu vais depositar o teu coração para algum lugar e tu vais apontar para algum lugar. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é se o lugar pelo qual o teu coração está apontando, as coisas pelas quais tu esperas, elas são certas ou elas são incertas? Elas são um ponto de interrogação ou elas são um ponto final porque foi dado por Jesus a partir de uma promessa? Percebe?
Por isso tu pode confiar que o que a Bíblia te diz é completamente certo. Tu não viste Jesus ser crucificado. Tu não viste o que aconteceu com Jesus. Mas tu podes confiar, porque isso é a palavra de Deus e está cheio de promessas para a tua vida, que isso aconteceu de verdade. E que nesse lugar você pode depositar o teu coração, para depois pensar nas coisas incertas do teu dia a dia, nas coisas incertas da nossa terra. Porque de coisas incertas nós estamos cercados. Percebem a diferença? E o autor continua. Ele falou sobre uma certeza que nós podemos ter, e nós estamos só no verso 1, e é intencional. Ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e depois ele diz, a convicção de fatos que não se veem. Em outras traduções, o autor vai dizer, a prova das coisas que não se veem. E aí tu podes me perguntar, a gente passou aqui um tempo falando sobre as coisas certas da nossa vida, as coisas certas que Deus deposita. Estás agora me falar como que algo tão certo, que nos dá tanta convicção, eu não consigo ver. E isso para vocês não é estranho quando nós lemos isso à primeira vista. Quando nós passamos por isso pela primeira vez, para mim é. Porque nós pensamos, eu não posso ver. E o pastor Tiago, na semana passada, falou sobre Tomé. Nós não somos muito diferentes de Tomé. Para nós, muitas vezes, crer é ver, é tocar. Nós queremos ter uma experiência de visão para falar, eu acredito nisso a partir do momento que eu vi. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo é que só pela fé nós vamos ter essa convicção do invisível. Mas ainda vai haver no nosso coração algum tipo de conflito. Porque nós temos o sentido da visão, e isso é importante para nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, o sentido da visão ainda é importante. Por isso que eu não estou a vos dizer, meus irmãos, a fé é a convicção das coisas que não se veem. Portanto, vamos viver uma fé cega. E podemos descansar nisso? Claro que não. A visão também é algo importante na Bíblia. Jesus falava sobre quão importante é os nossos olhos, porque se os nossos olhos estão bons, a nossa alma também é boa. Agora, depois, quando os apóstolos estão a falar sobre as pessoas que viram Jesus, o apóstolo Paulo faz questão de dizer 500 pessoas viram o Senhor Jesus. É importante as testemunhas oculares para nós, elas viram. Isso é base da nossa fé também. Mas não é importante para nós descansarmos só na nossa visão, só no que os nossos sentidos dizem. Portanto, aqui, se antes o alerta era para não confiarmos naquilo que é incerto, agora é também para não confiarmos naquilo que achamos por causa dos nossos olhos, que é certo. Porque, de novo, da mesma maneira que as coisas incertas nos enganam, os nossos olhos vão nos enganar. Não é se talvez nos enganem. Não é se eu cuidar muito bem e for muito bem com os meus olhos, eu vou conseguir ver. Os nossos olhos, se nós depositarmos a nossa confiança só nos nossos olhos, nós vamos ser enganados. Por isso que a gente tem que substituir as coisas que nós vemos para, pela fé, confiar nas coisas que não vemos. Por isso nós temos que ser guiados pela palavra. Por isso que várias vezes nós vemos na Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que nós vivemos por fé e não por vista. Pois o apóstolo Paulo também fala que a palavra de Deus vem pelo ver, vocês veem em Jesus e por isso vocês começam a ter convicção. A palavra de Deus vem pelo ouvir. Nós ouvimos a palavra de Deus. A partir da audição que nós temos da palavra de Deus, da pregação da palavra, de alguém lendo a palavra para nós, nós temos a convicção de que o que está a ser lido é verdade. Nós não vemos isso acontecer. Nós não vimos as coisas acontecerem. Mas nós podemos ter a convicção através da palavra. Os teus olhos podem te dizer alguma coisa. Mas se os teus ouvidos, através da palavra, te dizerem outra, isso é pelo qual você pode confiar. Porque, vejam, nós podemos, a partir dos nossos olhos, ter as perspectivas completamente erradas da própria realidade. O que está a acontecer aqui é que tu podes viver uma vida onde tudo que você vê ao teu redor é sofrimento, mas a partir da fé, você consegue sair dali alegre. Tu podes olhar ao redor e só ver tristeza, mas a partir da fé, tu vês Deus a fazer a diferença na tua vida. Sabem, o que a Bíblia está a nos dizer é que nós temos
e eu não vou falar um superpoder, mas imagina, se tu tá com um descrente não pode ver nada além do que tu vês, porque ele vê tristeza junto contigo, mas pela fé tu podes ver alegria, pela fé tu pode ver coisas serem transformadas, porque é Deus quem faz isso. Qual que é um dos nossos grandes problemas? Nós achamos que Deus está agindo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, no nosso trabalho, quando nós vemos algo de extraordinário acontecer. Então, olha, eu presenciei um milagre. E porque eu presenciei um milagre, Deus está a agir, Deus está aqui. Mas se eu estou a sofrer e as coisas não estão a acontecer como eu esperava, olha, talvez Deus não esteja tão perto de mim. Só que essa não é a verdade, porque na verdade, quando nós somos guiados pela fé, mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento, nós podemos descansar e dizer, Deus está a fazer alguma coisa, porque Deus me prometeu tantas coisas boas e eu posso descansar nisso. Eu posso descansar em todas as coisas que Deus já me disse. Eu não preciso descansar só no que a minha visão vê. Eu não preciso olhar só para as coisas que eu vejo agora e de imediato. Eu posso descansar no que Deus já me prometeu no passado e eu posso descansar na vida que eu vou ter com Deus no futuro. Eu posso olhar para Deus e falar, algo muito melhor do que isso. Dentro do sofrimento eu posso olhar para Deus e descansar e dizer, algo muito melhor do que isso. O fato de eu sofrer nessa terra me mostra que eu não fui feito para essa terra. Me mostra que há algo muito maior e que eu vou ter algo muito maior pelo qual eu fui criado. E aí sim eu vou descansar. Hoje eu não descanso. Posso estar ao meio do sofrimento. Posso estar ao meio de aflições. Mas eu vou descansar. Me foi prometido um descanso. Mas qual que é a nossa tentação? Nossa tentação muitas das vezes é mesmo ser guiados pelos visíveis. E eu queria que vocês pensassem nisso. Nós temos que ter cuidado porque a nossa fé pode muitas vezes estar a ser guiada pelos nossos olhos, não pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem guia a nossa fé. Os nossos olhos não vão guiar a nossa fé. Pensem, por exemplo, nos discípulos. Nós passamos pela Páscoa há pouco tempo, então talvez esteja fresco na memória dos irmãos. Quando Jesus é preso, o que os discípulos fazem? Todos eles fogem. João depois fica lá na cruz com Jesus. Mas eles fogem, porque tudo que eles conseguem enxergar é a realidade visível deles. Eles veem e coerentemente, eu não sei se eu ou você seríamos muito diferentes, é bem provável que não, coerentemente eles pensam, olha, isso não vai dar certo, se prenderam meu mestre, vão me prender. Se meu mestre vai ser crucificado, eu vou ser crucificado, mais vale a gente fugir e se esconder. Mais vale a gente viver outra vida. Olha, mas Pedro, eu vi você com... Não, você não me viu com Jesus, não. Mas olha, você fala... Não, eu não falo como ele, não. Lembrem-se que Pedro começou a praguejar também por causa disso. Porque ele queria afastar aquelas pessoas. Então ele começa a falar coisas que Jesus não falaria, porque eu não quero essas pessoas aqui pensando. Porque eu acredito muito na realidade visível, e a realidade visível vai acabar comigo. Os discípulos não conseguiam compreender que Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que padecer, Jesus tinha que ressuscitar, e aí sim eles teriam salvação. O que Jesus mostrou na sua morte e ressurreição? Que, além da nossa realidade visível, há salvação para nós. Além da tua realidade visível de sofrimento hoje, onde muitas das vezes tu pensas, olha, talvez então seja melhor eu não ir à igreja, talvez então seja melhor eu não estar junto dos meus irmãos, porque isso, na verdade, muitas das vezes não alivia o meu sofrimento. O que a palavra te diz é que há algo muito maior do que o seu sofrimento. A fé permite que tu possas ir além dos teus olhos. Viver pela fé não é viver pelas circunstâncias. Por isso que pensem, os teus olhos não dizem nada sobre como a tua vida no futuro vai ser. Nós estamos lá para estudar o livro do Apocalipse. E lá tem muitas imagens e tem muitas coisas também sobre o nosso futuro e a nossa vida no céu. Jesus também dá discursos sobre a nossa vida no céu. E nós pensamos nessas coisas, nós conseguimos ali refletir, mas vejam, nós não conseguimos ter uma ideia concreta de todas as coisas como elas vão acontecer. Os seus olhos hoje não conseguem te dar uma visão concreta do futuro, mas a palavra, através da fé, vai te dar essa visão concreta. Quando tu descansas em Jesus, tu consegues fazer isso. Por isso a fé enxerga além do que está visível. Você pode ver além das coisas que tu passas, se tu olhares por isso com os olhos espirituais. Tu podes ver além do sofrimento, além dos teus problemas.
Todos nós somos pais de filhos muito jovens. Tu podes ver Deus cuidando dos teus filhos conforme eles crescem. Tu pode ver Deus cuidando do futuro dos teus filhos, esperando no cuidado de Deus no futuro dos teus filhos, porque tu faz isso pela fé, não porque tu estás a ver agora. Muitas das vezes nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas pela fé tu pode descansar nessas coisas. Porque a fé vai além da visão. A fé vai além do que tu vês. E pensem, quando nós não somos guiados pela fé, mas somos guiados pelos nossos olhos, isso não afeta também só as nossas decisões, mas afeta a nossa vida espiritual toda. Porque nós buscamos por resultados imediatos, então nós podemos pensar, olha, eu acho que eu não vou orar assim com tanta frequência. Ninguém fala isso, tá? Eu sei que vocês não falam isso e eu também não falo. Principalmente quando nós estamos a orar pouco, é claro que nós não falamos isso. Mas vejam, nós vamos pensar, eu acho que eu não vou orar tanto assim hoje. Por quê? Porque quando eu oro, os resultados imediatos, eu não sinto o resultado imediato. Às vezes eu oro e saio e não saio aliviado. E eu quero resultados imediatos. Então talvez eu não ore hoje. E isso cresce. Olha, eu acho que eu não vou ler a Bíblia, porque muitas vezes quando eu leio a Bíblia, eu não consigo compreender direito, ou às vezes eu não consigo ver um resultado imediato de uma grande referência teológica que veio agora na minha cabeça, então eu acho que eu vou ler menos a Bíblia. Eu acho que eu não vou para a igreja louvar com os meus irmãos, porque às vezes eu vou lá e não sinto muita coisa, e na realidade visível, na minha realidade imediata, isso não faz tanto sentido, portanto eu não vou fazer. Percebem como, quando nós somos guiados pelos nossos olhos, não é só as nossas decisões e as coisas que nós passamos que são afetadas, é a nossa vida toda. Porque querendo ou não, nós vamos chegar lá. Porque se a nossa fé não for em Jesus, nós vamos só descansar nas coisas visíveis. E quando nós temos a nossa fé em Jesus, nós podemos descansar na perfeição de Jesus. Quando tu descansas nas coisas visíveis, tu sempre vai querer mais. Mais e mais. Por isso tu podes vir até a igreja e pensar, olha, hoje participar de uma plantação de igreja é incrível. Uma igreja calvinista, reformada. E eu sou um grande reformado e eu quero viver uma vida como um reformado para falar que os outros não são tão reformados como eu. Portanto, visivelmente eu posso dizer, eu estou bem na fé. Depois uma igreja reformada já não faz tanto sentido para você, e você vai buscar uma coisa ainda maior e ainda melhor. E tu vai buscar formas visíveis da tua fé, porque tu só olhas para o imediato, mas tu não vês o que Deus estava fazendo no invisível, o que Deus estava fazendo no coração das pessoas daquela igreja, daquele local. Tu não tens a noção dessas coisas, por quê? Porque só vives pelo imediato, pelo visível, pelo agora. E Deus não fala do agora, Deus fala do futuro que tu terás com Jesus. Portanto, qual que é a solução disso tudo? Eu sei que muitas vezes quando nós falamos da fé, nós vamos pensar nisso, vamos falar agora, ok. A solução disso tudo para mim vai ser, eu vou sair daqui, eu vou ler muitos capítulos da Bíblia. E agora, semanalmente, eu vou fazer isso. E eu vou orar mais, eu vou fazer tudo. Veja, nós não melhoramos a nossa fé porque nós buscamos e buscamos e buscamos ter mais fé. O que tu tens de fazer na tua vida é buscar ter mais Jesus na tua vida. Porque o que interessa não é a intensidade da tua fé, o quão fiel tu és, o quão forte teologicamente tu és. Não é isso. É se a tua fé está no lugar certo. Porque tu podes ter todos os versos decorados da Bíblia. Tu pode ser a pessoa mais capaz de citar Romanos 8, ou seja o que for da Bíblia. Isso não interessa se a sua fé não está em Jesus. Então não é sobre o que tu faz, não é sobre as coisas que tu alcanças quando tu lês ou quando tu falas sobre a fé, é sobre aonde está a sua fé. Qual é o objeto da sua fé? Nós pedimos por mais fé, é claro que sim, mas antes nós pedimos por mais Jesus, porque nós precisamos de Jesus para ter mais fé. A nossa espera não é para um dia onde teremos mais coisas ou mais circunstâncias melhores, a nossa espera é para uma pessoa. Nós esperamos por Jesus, porque nós queremos ver Jesus. Por isso, pensa no que vai seguir, nesse capítulo 11. Nós falamos um pouco sobre isso no início. Sobre os heróis da fé. Tu não precisas ler muito dos heróis da fé para perceber que essas pessoas eram pessoas complicadas. Como eu e você somos. Essas pessoas são pessoas que facilmente tu lês e pensa, ok, essas pessoas não tinham assim tanta fé. Olha esse tipo de pecado que esse cometeu. Olha o tipo de pecado que o outro cometeu. Olha para onde ele foi. Percebem?
Não é sobre a fé dessas pessoas. Não é sobre o que elas fizeram, não é sobre o que elas deixaram de fazer, não é sobre a obra delas, é sobre o objeto pelo qual elas olhavam. Quem elas esperavam? Elas esperavam por Jesus, e por isso elas foram salvas. E por isso elas estão aqui nos Heróis da Fé. Porque Jesus é bom, não porque elas são boas. Porque Jesus salva, não porque nada que elas façam possa salvar. Como que tu vais ser uma pessoa fiel? Quando tu confiares que é Jesus quem faz a obra no teu coração e não você que tem algo estrondoso para entregar para Deus e para fazer por Deus. Tu não tens nada para fazer por Deus, porque Deus já fez tudo em Jesus. E tu podes descansar nisso. Precisamos de mais Jesus, porque Jesus é o único que vai guiar a nossa fé. E vai nos tirar de um ciclo onde nós sermos guiados pelo medo. Porque vejam, a realidade é que quando nós somos guiados e pelos nossos olhos ou pelas coisas incertas, no fundo nós estamos a ser guiados pelo medo. Pelas coisas que nós queremos que aconteçam, então eu vou fazer de tudo para que elas aconteçam porque eu tenho muito medo. Eu confio menos em Deus porque eu tenho muito medo. Mas Jesus é o único que vai nos tirar desse ciclo onde nós fazemos cálculos baseados no medo, para que nós possamos fazer cálculos baseados na fé. Sabe, quando tu estás a calcular as coisas da tua vida e os prejuízos pelos quais tu vai passar, dependendo das decisões que tu tomares, tu tens de lembrar que Jesus foi quem sofreu o maior prejuízo de todos. Sabe, Jesus, quando esteve no Getsemane, a orar para Deus Pai, ele sabia o que viria, ele sabia que aquilo era certo, e ele sabia que o prejuízo era certo, que aquilo aconteceria de verdade. Tanto sabia que já tinha dito várias vezes para o discípulo anteriormente, já tinha dito várias vezes para eles, e isso vai acontecer. O Filho de Deus vai ser espancado, humilhado, morto, sepultado e vai ressuscitar. Jesus sabia. Jesus vai até o Pai, calcula o prejuízo e fala: seja feita a tua vontade. Jesus sabia, quando estava diante do Pai, que o que ele ia sofrer não era uma mera possibilidade. Eu e você calculamos possibilidades da nossa vida e as coisas que podem ou não acontecer. Jesus tinha completa convicção de que aquilo aconteceria com ele. E ele fez mesmo assim. Ele passou por tudo aquilo da mesma forma. Por quê? Por mim e por você. Nós estamos cobertos do sangue de Jesus porque Jesus calculou o prejuízo e percebeu: eu farei a vontade do Pai. Enquanto nós esperamos por coisas incertas, com medo do que pode dar errado, Jesus sabia que, sendo a sua morte certa, ele podia confiar no Pai para nos salvar. Lembrem-se, vocês não veem Jesus hoje a ser crucificado. Vocês não veem Jesus a ser espancado e humilhado, mas aquilo aconteceu de verdade. Jesus passou mesmo pelo que aqui está escrito. Jesus sofreu mesmo por mim e por você. E prestem atenção, Jesus passou por tudo isso para que eu e você pudéssemos ter salvação no Pai. Jesus passou mesmo por aquilo. Tu não podes ver isso, mas sabe como tu podes acreditar que isso é verdade? Pela fé em Jesus. Pela fé na palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, tu podes perceber: eu nunca vi Jesus passar por isso, mas no meu coração eu sei que ele passou por isso por mim, e eu posso descansar nele, e por isso a minha vida agora não é mais minha, mas é dele. Tu só podes fazer isso pela fé. Não podes fazer isso por vários argumentos teológicos. Não podes fazer isso pelas tuas obras. Só pode fazer isso pela fé. Pense. Um dia, quando tu passas a viver pela fé, tu também tens a certeza. Um dia tu não vais precisar viver pela fé. Tu não vais precisar viver pela fé, porque aquilo que tu tens a certeza que um dia vai acontecer, e tu vais ver Jesus face a face. Tu não precisa mais de viver pela fé, tu não precisa mais de esperar por nada, porque Jesus está contigo, e tu vais olhar nos olhos de Jesus e vai poder descansar. Hoje tudo que tu vês é sofrimento. Hoje tudo que tu vês é coisas que tu não gostas ou que não esperavas. Tu vais poder olhar para Jesus e descansar. Não vais precisar de fé. Não vai precisar pensar o que está acontecendo, porque Jesus vai estar diante de ti, na tua frente. Nós vamos ter Jesus face a face.
nós precisamos ter a convicção de que nós vamos ter Jesus face a face. Esse é o nosso descanso. Vamos orar sobre vamos louvar o nome do Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai. O Senhor é bom conosco, o Senhor é bom com essa igreja, Pai. E cuida do nosso coração, Pai. Nós confessamos, Pai, que nós somos tentados, Pai, a confiar nas coisas erradas, a confiar nas coisas que nós vemos, a confiar nas coisas que nós esperamos, mas que não foram prometidas por Ti, Deus. Sabemos que podemos viver uma vida onde não confiamos nisso, mas confiamos em Ti através da fé, Pai. Coloca essa fé no nosso coração, Deus. Coloca mais de Jesus no nosso coração, Deus. Coloca mais de Jesus na nossa vida, nas nossas decisões, Deus. Nos ajuda, Deus, a seguir a Tua palavra com fidelidade, confiando nas promessas que nos foram entregues em Jesus, Deus. Ajuda, Pai, para que nós possamos ser bons também uns para com os outros dentro dessa igreja, Pai. Possamos ser fiéis como o Senhor Jesus foi, Pai. Possamos, enquanto ainda estamos aqui, viver pela fé, Pai. Coloca no nosso coração também uma ânsia, Pai, do dia que nós veremos Jesus face a face, Pai. Do dia em que nós podemos descansar nisso, Pai. Ainda não podemos, Pai, mas sabemos, Pai, que o Senhor nos prometeu isso e que nós podemos esperar por isso, Pai. Nos ajuda então, Senhor. Pedimos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.